Boa tarde a todos. Então vamos ao último aspecto de Platão, se Deus quiser, que é antropologia e ética. Bom, se os presentes lembram, na primeira aula fizemos o esquema das duas grandes visões do mundo, né? Panteísta e monoteísta. Platão, digamos, está ainda dentro do esquema panteísta, mas fazendo o possível para sair. Ele já entende, por exemplo, que a divindade é uma só, né? E onde os outros veem divindades, ele localiza as ideias, né? O que ideia já é algo que, digamos, participa do ser, de quem a concebe, né? Mas ao mesmo tempo tem uma espécie de existência independente, né? Então, as ideias ou conceitos, enquanto arquétipos, ou seja, protótipos da realidade, né? Blueprints, plantas, projetos da realidade, né? Tem algo que, digamos, a divindade já não é a divindade, digamos assim, das religiões propriamente panteístas, né? Ou seja, dá para conceber como se ele tivesse feito um traço grosso em volta de Deus, né? Que separa, que quebra a continuidade entre a divindade e o mundo das ideias. Tudo bem? As ideias participam do divino na medida em que são o quê? Verdadeiras, eternas, né? Você não pode destruir uma ideia. O conceito não pode ser destruído, né? Espirituais e imateriais. Tá? Isto também é o núcleo, por sinal, da prova da existência da alma, de uma das provas da existência da alma, mas a única prova que tem alguma força, né? A prova da existência de um espírito humano, que vocês encontram no diálogo o diálogo que Sócrates vai tomar a cicuta, Fedon. Ok, muito bem. Então, como é que só para começar, como é que é essa prova? Tem que haver uma conaturalidade entre o receptor e aquilo que ele recebe, certo? Você pode comer com os ouvidos? Não. Cheirar com os dedos dos pés? Não. Né? Até porque eles estão envolvidos num odor que não permite a entrada de outras coisas. Pelo menos no caso de muita gente, como o Domédio aqui, por exemplo. Por que você só pode comer com a boca? E todo o sistema digestivo anexo. E a função própria do aparelho. Mas e por que essa é a função própria do aparelho? Ou seja, o aparelho desenvolveu o que para realizar essa função? A especialidade. Na conaturalidade. Né? Se as substâncias alimentares não fossem dissolvidas por uma série de enzimas que as dissolvem e que são adaptadas para dissolvê-las, não adiantaria você mastigar. Você teria que engolir como uma cobra, inteiro, né? Se não fossem dissolvidas por ácido clorídrico, que é o do estômago, não adiantaria o estômago ter ácido clorídrico, né? E assim por diante. Ou seja, há uma coadaptação entre aquilo que se recebe e aquilo que recebe as informações de fora. Deu para entender isso, não? Como é que o ouvido recebe ondas auditivas? Tem uma membrana que vibra e que, por sua vez, aciona o quê? Martelo e bigorna, que são as sinas que produzem os ruídos internos, né? Como é que você vê
isso é uma abertura da luz. Isso, uma abertura regulável como a de uma câmera. Essa imagem ela ativa uma série de setores Que são células pigmentares ou que sejam capazes de transformar luz em impulso elétrico. Daria para dizer, com um certo exagero, células fotoelétricas. Né? E isso permite, por sua vez, que o olho selecione, né? Então, parte dessas células recebe em preto e branco, parte dessas células recebe em cores, né? E RGB ainda por cima, né? E mandam isso para o cérebro, né? Então, portanto, tem que haver uma coadaptação, o olho tem que estar preparado para isso, certo? Como é possível que você, um bicho, consiga captar ideias que são imateriais, eternas, atemporais, etc. Porque a alma é imaterial, tá? Essa é a formulação da prova, né? Nós temos que ter um receptor que é imaterial, que é racional, que é eterno, etc. e tal, por isso temos alma imortal. Tudo bem? Essa é a prova do ferro. De fato, é a única prova que existe até hoje, né? É a prova da existência da alma propriamente dita. Tudo bem? Tá. Agora, devido ao esquema panteísta, né? Lembra do esquema panteísta em camadas, em que há cada vez menos ser até a camada externa, que é o mundo material, né? Matéria seria, portanto, o quê? Seria matéria. Uma espécie de espírito, sobra de espírito, borra de espírito, né? Tudo bem? Vocês já ouviram falar em borra do vinho? Né? É aquilo que deposita no fundo da garrafa, é o que, né? Então, a matéria originariamente no sistema panteísta é isso, uma espécie de rejeito, de dejeto do universo, né? E a solidez e transitoriedade e limitação da matéria é justamente uma manifestação do pouco ser que ela tem, certo? Justamente porque ela tem a bústica que é que nós. Deu para entender isso? Sim? Tá. Nesse sentido, se há um ser eterno e espiritual metido na matéria, o que nós temos? Um aprisionamento desse ser, exatamente, né? A matéria, nesse sentido, seria a prisão, a fonte de limitação do espírito, né? Esse é o dualismo platônico originário, né? Originário. Espírito e matéria não são misturáveis, e o corpo é como se fosse um invólucro material, uma espécie de jarro vagabundo no qual está presa a alma. Tá? Todas as histórias que vocês veem, todas as lendas posteriores de espíritos na garrafa, gênio na lâmpada, etc. e tal, são ecos dessa forma de ver as coisas. Tá? O próprio Platão supera isso em ampla medida. À medida que você vai percorrendo os diálogos até a velhice, ele já vai mudando essa concepção negativa da matéria, até chegar a uma concepção bastante positiva, né? Uma consequência disso é qual? Originariamente, qual é a consequência? Se a alma é uma coisa independente, que está presa dentro de um vaso, ou de um copo, ou de uma lâmpada, ou de, né,
dentro de um monte de barro. Qual é o destino dessa aula? Buscar a sua liberdade. Isso, ou seja, Desencarnar. desencarnar, literalmente. Quem usa essa palavra muito? Os espíritas, exatamente. E por quê? Por essa razão. Eles são, no fundo, descendentes remotos de Platão, sobretudo dos platônicos e do modo de ver as coisas quantilistas, né? Eles não acompanharam Platão na ruptura do modo de ver quantilista. Ao passo que o próprio Platão chega a uma visão muito mais positiva. Salvo engano, no Timeu, por exemplo, ele tenta fazer uma outra explicação do mundo material. Né? Como seria? No Timeu. Ele fala de uma, eu não lembro bem agora, mas ele fala de mônadas, Sim. formas Isso. que Simples. refletem não sei se exatamente ele usa esse termo, mas a perfeição do Criador, alguma coisa assim. As ideias refletem a forma, exato, isso. refletem a perfeição original do Criador, exatamente. Mas veja, ele já emprega a palavra Criador, que é incompatível com o quantilismo. Né? Ele vai empregando ao longo do diálogo de modo inseguro, de modo que ele vai afirmar, mas ele não afirma, ele termina assim. Depois ele experimenta com a possibilidade de um demiurgo. Sim, exato. Né? Que é um demiurgo? Demiurgo é muito comum nas religiões orientais, desse termo. Né? Demiurgo não aparece, por exemplo, nos outros diálogos platônicos. Né? É em sombra. Que faz a figura do demiurgo? É uma divindade inferior, de certa forma, ou uma das caras de Deus, ou como se fosse uma espécie de segunda pessoa de uma Santíssima Trindade que ainda não foi compreendido, né? E que tem um duplo papel. Qual? Ele olha para as ideias, faz como um oleiro, né? Um oleiro tem uma ideia de um determinado vaso, de uma determinada figura, de uma determinada... Né? Então, o que ele faz? Ele tem que olhar para dentro de si e ver as ideias. Né? A ideia que ele tem para aquele vaso. Tal cor, tais desenhos, tal formato, tal tamanho, tal... Né? E aí ele tem que fazer o quê? Tá, escolheu, e aí ele forma aquele vaso, ele plasma a ideia no vaso. Né? Portanto, reparam como isso já implica uma visão muito mais positiva da realidade, do mundo. Né? O mundo já não é prisão, já não é a fonte do mal, já não é o lixão do mundo, né? Mas é a matéria-prima em fase de ser moldada de acordo com as ideias divinas. Né? E isso ele não chega a dizê-lo, mas isso prefigura totalmente o que vai dizer Aristóteles sobre a realidade e a constituição das coisas. Né? Que são forma e matéria. Ideia, projeto, estrutura lógica e matéria. Tá bem?
a figura do demiurgo, né, que não é propriamente uma coisa em que o Platão acredita, ele está experimentando, né, e se o mundo tivesse sido feito por... Né, praticamente todos os diálogos são isso, né, são essa exploração da realidade, das possibilidades da realidade. Como será que as coisas se tornaram o que são, né? Então, a ideia do demiurgo é a ideia de um ser que é feito analogamente, de maneira análoga, a um oleiro da antiguidade, né? Que tem uma determinada ideia, portanto, ele olha para essa ideia interna que ele tem e vai plasmá-la na realidade. Isso implica que a realidade vai ser constituída por barro, massa de modelar, um troço lá tal primário que é modelado e a forma que é impressa nessa realidade. Tudo bem? E essa forma é uma estrutura lógica, uma imagem, né? Um ente espiritual. Isso vai levar a resolver o problema do dualismo, né, platônico. Quer dizer, o dualismo platônico originário é esse, quer dizer, você tem uma alma que está presa na matéria, né, e que vai, de acordo com o grau de purificação que ela conseguir em cada ciclo de vida, vai ser reciclada N vezes até atingir a perfeição, né? Isso também para ele é uma ideia em teste, vamos dizer assim, em exame, né? Se a alma reencarna ou não. Vários diálogos, por exemplo, têm inferno e céu claramente definidos. Lembra do Gorgias, que tem o Minos, o juiz dos mortos, né? E Radamanto, Minos para os mortos da Europa, Radamanto para os mortos da Ásia, e que tem que ter sido um ser humano, né? Para conhecer os seres humanos e as dificuldades que os seres humanos enfrentam, e que dá uma sentença que envia os justos para o céu e os maus para as ilhas dos bem-aventurados, e os maus para o Hades, ou os mundos inferiores. Na República aparece uma versão disso com a possibilidade de reencarnação para os que nem foram muito maus, nem foram muito bons. Os medíocres, os mais ou menos, os tíbios, né? Esses é que são reciclados. Então, reencarnar não é um prêmio. Não é um prêmio. Não, por contrário, é uma coisa que, enfim, é um castigo, exatamente. Mas menos pior do que isso na terra dos... Mas menos pior do que ir para o Hades, exatamente. Né? Para o inferno, tá? Ok. Então vocês veem que Platão está em evolução. Não é um cara que tem uma doutrina fechada, que pode escrever o tratado geral do mundo, o tratado da cosmologia, o tratado da antropologia, o tratado da ética, o tratado... Né? Não, ele está exatamente limpando a área, examinando, pesando todas as coisas racionalmente. Certo? Bom, uma outra herança que o Platão tem do panteísmo, né, vocês veem que há uma nítida tendência de evolução para fora do panteísmo. Né? Ele está superando sem conseguir superar totalmente. Né? Uma segunda ideia, e essa sim é mais fatídica, é mais problemática, né? É a seguinte, que o homem é um ser intermediário entre o mundo material e o mundo das ideias, da divindade do espírito. É um homem que está entre a terra e o céu. Essa linguagem foi absorvida pelos padres da Igreja, em alta medida, né? E que Platão parecia oferecer uma
noção de alma eterna e imortal melhor que a de Aristóteles, né? E tem muitas passagens dos diálogos que você diz, nossa, esse cara não... Esse cara tinha que ser cristão, não é possível um negócio desses, né? Mas tem muitas. Ok. Então, ele tem essa ideia da intermediariedade, né? Entre terra e céu, entre o mundo e Deus, entre... Né? Ora, ele diz expressamente, o homem está entre, um estado de entre, um estado que é um estado de, né, transição. Ora, transição, o que isso implica? Quando você está num estado de transição, você para no estado de transição? Isso, você está numa fase intermediária, exatamente. Portanto, a fase de transição nunca fica como está, certo? Certo. O que mais? Por definição, a fase de transição é uma etapa para se alcançar um resultado. Então, qual é esse resultado? No nosso caso, tal como a gente imagina hoje, bom, aqui ele fica um pouco cristão demais, né? É o quê? Vamos falar como se fosse Platão? Seria contemplar o Criador, né? Isso, exatamente. Seria a união com a divindade. Isso não é especificamente cristão. Na verdade, esse modo de falar até é tirado de Platão, né? Ok. Mas para onde ele tem que ir, então? Se você está num estado intermediário entre terra e céu, para onde está você? Para onde você se dirige? Onde está o teu fim? Na união com a divindade. Em divinizar-se. Né? E como é que você se diviniza? Também, uma das vias. Não, mas é uma dos aspectos. Mas eu acho que Pela filosofia, que é contemplação, é um começo de contemplação e te leva à contemplação, né? Que mais? Pela purificação das aderências materiais. A purificação das paixões que aderem à matéria, grudam na matéria, certo? E a perfeição do homem, portanto, está libertar dessas paixões. isso. Dominá-las, mais do que se libertar, dominá-las. Não pode dizer libertar-se delas, purificá-las. Purificá-las, que é outro termo platônico que foi tomado, assumido pelos padres da igreja, né? Problema disso. Disso. O homem seria uma espécie de... O homem, para alcançar essa purificação, colocado desse modo, assim, ele teria que abrir mão, digamos assim, de uma vida prática. A vida dele seria um recolhimento eterno. Assim. Por que o ideal de perfeição para muitos cristãos até hoje é a vida religiosa, ou vida contemplativa pura? Por causa disso. Por causa do Platão, por causa do conjunto dessas ideias platônicas, que não são originariamente cristãs, não são judaicas, são originariamente panteístas. O judaísmo trabalha muito... É digno e faz parte, o trabalho é liturgia.
serviço ao templo e ao povo. Né? Certo? Então, para Platão, perfeição se identifica com afastamento do mundo. Né? Não é à toa que, repare, Platão foi absorvido pelos padres da igreja, né? Pelos padres da igreja, sobretudo da igreja oriental, liam grego, né? Dali passou para o Império Bizantino, que rompeu com Roma e a Igreja Latina, e daí passou para todos os países do bloco oriental, né? Do bloco ortodoxo, Romênia, Bulgária, os países eslavos em geral, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, etc. A principal delas a Rússia, né? Ora, todos esses países têm uma compreensão do papel do leigo na igreja? Não. Né? Tem uma compreensão do papel da matéria, do mundo material e do trabalho, etc. Não, se vocês leem Dostoiévski, o ideal do santo é o que, embora esteja, digamos assim, necessariamente posto no mundo, é completamente não deste mundo. Né? É considerado um idiota, está no idiota isso. É considerado um idiota, uma criança, um parvo, um tolo, um louco, né? Para as coisas deste mundo. Completamente pouco prático, incapaz de fazer qualquer coisa, né? Real, útil, exatamente. E isso, por sua vez, também faz o seguinte: quando isso se rompe, esses países caem no ateísmo comunista, o materialismo tem que ser absoluto, é um materialismo espiritualista, um materialismo que é de uma, né, a lógica acima de tudo. Nesse sentido, os romanos eram mais práticos, mais voltados para leis, mais voltados para a administração, mais voltados para, né, o mundo real, vamos dizer assim. Né? E isso passou para os padres latinos e, por sua vez, depois permeou todo o pensamento teológico ocidental, de Santo Agostinho já até São Tomás, que é o auge. Né? Muito bem. Então, esse conceito de intermediariedade é real num aspecto, mas é apenas um aspecto. Né? O que fica faltando? Há uma perfeição que é uma perfeição exclusivamente divina. Você, no fundo, tem que recuperar, entre aspas, o anjo que está dentro de você, está preso dentro de você. Está cheio de gente querendo ser anjo. Né? Por exemplo, o pessoal acha que, não, quando eu precisar mudar, eu mudo. Quando eu quiser mudar, eu mudo. Né? O que se diz? Pobre criança inocente. Totalmente fora da realidade. Tem a menor experiência de si mesmo, da vida, de nada. Né? Tem muita gente que põe o ideal num grau de pureza absoluta. E como não é possível atingir essa pureza, então nada. Exatamente. Então zero. Ou tudo ou nada. Quer dizer, isso tende a gerar uma visão branca ou preta da realidade. Né? Não condiz sequer com o Platão amadurecido. Né? Condiz, digamos assim, com o Platão inicial e uma visão ainda muito contaminada, entre aspas, pelo kantismo. Né? Certo? Ok.
Ou seja, nós temos um problema grave que o Platão não resolve e que que ele aponta, né, com a doutrina do Demiurgo, mas um problema grave de qual é o papel deste mundo. Esse mundo atrapalha na perfeição ou esse mundo faz parte da perfeição? Ele chegou a esse dilema Ele não formula esse dilema, mas esse dilema é o que ele vai legar em herança e que só Aristóteles vai resolver, ainda de maneira insuficiente, mas vai resolver. Não? Tudo bem até aqui? Tá. Agora, repare, né, que nós vimos 3 caminhos de perfeição. O serviço aos outros ou justiça. A purificação da matéria e da adesão ao mundo material, né? E a filosofia enquanto início de contemplação. Certo? Essas 3 são as características que libertam a alma da sua prisão, entre aspas, ou da sua... né? Como se você estivesse enlameado, né? Está tudo grudento, a crosta do lame em volta de você que se precisa tirar, arrancar. Né? Ok. Se existem esses 3 caminhos, né? Quais são as características desses 3 caminhos? Por que a contemplação te diviniza? Porque assemelha, nesse aspecto, assemelha o homem ao Criador, que está lá contemplando sua obrigação. Isso, exatamente. Né? Toda a ideia de divindade que Platão tem, e também, em geral, a ideia dos outros povos, né, é de que Deus é uma espécie de sultão. Né? E o sultão está lá no alto e não pode se contaminar com coisas baixas como decisões práticas. Por isso que o sultão tem o vizir lá para as coisas de tocar a vida, entende? O sultão fundamentalmente é o grande contemplador, o cara que está acima das realidades mesquinhas do mundo. Tudo bem? Por isso o Demiurgo. O Demiurgo é uma espécie de vizir da divindade. Né? Ora bem, vamos lá. Se esses 3 caminhos te divinizam, te aproximam de Deus, o que eles têm que fazer? A contemplação tem que fazer o quê de você? Por que eleva? Porque desliga da matéria, porque ela faz com que você olhe continuamente, se ocupe continuamente de assuntos que estão acima do plano material. Os 3 são caminhos meio ascéticos. Os 3 são caminhos meio ascéticos, né? Os padres vão incorporá-los e modificá-los, chamando-lhes oração, né, contemplativa, mortificação ou purificação, né, e serviço aos outros. Né? São 3 aprofundamentos desses 3 caminhos. Tá? Ora, o contemplativo, né, o que ele almeja? Quando você está vendo uma coisa de que se gosta para burro, um jogo de futebol, se vocês forem os futebolísticos, uma reação bioquímica, se vocês forem que nem o Hélio,
Né? O médio acho que é só futebol, mas... Advogado. Nosso advogado, eu dei para ele a chance, mas ele não quis. Em Mogi, lembra lá? Muito bem. Mas, enfim, então, você está absorto, né? Ou num joguinho de computador, vai. É um assunto de contemplação meio rasteira, mas tudo bem. Né? E aí vem te interromper. Qual é a tua reação? Exatamente. Exatamente. Né? Então, toda a ocupação nas coisas inferiores faz o quê? Atrapalha a contemplação. Né? O ideal é a dedicação de tempo integral. Só que você não pode se dedicar em tempo integral, porque se você não comer, morre. Se você, exatamente, né? Você também é cidadão, tem que exercer os seus papéis de cidadão, né? Mas o ideal mesmo seria que a filosofia pudesse se ocupar só de temas contemplativos. A contemplação depende de quem? Reparem, a divindade está lá em cima, paira, não é paterna, talvez não seja pessoal, né? Portanto, não está diretamente interessado em você, não se preocupa com você, né? A não ser indiretamente, em termos de administração do mundo. O geral é mais importante do que o particular, as ideias são mais reais e, portanto, mais importantes do que a sua imagem ou plasmação nesse mundo. Né? Portanto, o trabalho de contemplar, de conseguir chegar à contemplação é o quê? Mas esse trabalho, quem é que tem que fazer o esforço para chegar lá? Você. Todo o trabalho é seu. Né? Redenção, stricto sensu, não há. Não há propriamente uma redenção. Né? Dentro dessa visão, em geral, o mal vem de onde? Da aderência ao mundo, da aderência à materialidade. Né? Então, também só a contemplação não é possível. A contemplação é essencialmente um esforço seu de aprender, de estudar, de testar a realidade, de pensar, de refletir, e de assim ir subindo pouco a pouco. Tá? Mas é um trabalho seu. Né? Então, tudo que é relacionado à matéria é mal? Não, no sentido de que o Platão vai superando essa tendência, mas sem conseguir se livrar totalmente disso. Tá? Mas a fonte do mal, a fonte da limitação e do mal é sempre a matéria. Né? Por isso, até hoje, os ditos populares que dizem que o dinheiro é o instrumento do demônio, né? O homem é fogo, a mulher é palha, o diabo assopra, esse tipo de coisa. Né? A tendência a classificar as pessoas em boas e más, é do bem ou é do mal, né? Quando na realidade não é nenhuma coisa nem outra. Né? Todos os que são do bem também são do mal, todos os que são do mal também são do bem. Né? A questão é uma mistura. Mas seja como for, o trabalho contemplativo, o trabalho filosófico é, sobretudo, do indivíduo. Né? Se é sobretudo do indivíduo, você não precisa de uma intervenção divina para chegar à contemplação. A contemplação é esforço teu.
Qualquer pessoa. Pelo próprio poço o cara tem que chegar lá. Né? Isso. Pela própria força o cara tem e pode chegar lá. Né? Isto, por sua vez, vai deixar um rastro negativo em que sentido? Não, se a minha caminhada até a divindade é um esforço puramente meu, chegando lá eu vou cobrar a igualdade, no mínimo, né? Certo? Que faz parte, na medida em que você tem vai se identificando com a visão de Deus, por uma contemplação cada vez mais ampla da realidade, você já se vai fazendo exatamente. Né? É um processo de divinização por esforço próprio e não por redenção. Por quê? Porque não há iniciativa divina. Isso. A redenção o que é? As graças de Deus. É o homem declarar falência. Eu não consigo te alcançar. Isso. Perceber que está a uma tal distância da divindade que é impossível chegar até ele, sem a ajuda dele mesmo, né? E implorar, pedir a ajuda de Deus, que Deus concedeu historicamente, através de Jesus Cristo, e aplica a cada pessoa individualmente ao longo de todos os tempos, por meio dos sacramentos, tal, né? Essa é uma diferença brutal, né? Isso, sem dúvida, os padres da Igreja não absorveram como tal. Mas a doutrina da graça, por exemplo, fica um pouco... Quase que é um elemento que está sobrando, se você assume os outros conceitos platônicos. Né? O que não implica que Platão não chegue a reconhecer a necessidade de uma intervenção divina. Né? O juízo tem que ser divino e a intervenção é divina também. Em algum outro diálogo mais para o final da vida, ele chega à conclusão de que, olha, né, é possível que, ou seria necessário, ou seria bom, né? Ele chega muito perto disso, mas não totalmente. Não entende a redenção, não conseguia entender isso. Né? Segunda coisa, purificação. Como se faz a purificação? O que faz com que você desgrude os seus sentidos da materialidade, as suas paixões, os seus desejos da materialidade e os grude em algo mais elevado? No bem, portanto. Sim, mas esse desprendimento da matéria implica uma aquisição do quê? De virtudes. Exatamente. Essa é a minha dúvida. O Platão diz Platão, no Protágoras ele discute se a virtude pode ser ensinada ou não. Mas ele não está falando ali. A virtude, o termo que ele usa ali para designar a virtude é tal qual a gente conhece hoje. Sim, é a mesma raiz do latim. É a arete. Arete é o termo dele. Inicialmente eles começam falando de educação, será que eu posso ensinar uma habilidade? Certo? Bom, isso sim, mas e a virtude? Eu posso... Não, a virtude propriamente dita ele chega. Aliás, quem tem a imagem da quadriga, né, das três virtudes, temperança, fortaleza e justiça, guiadas pela prudência, pela auriga, né, é Platão. Essa imagem é dele. E esse é o carro que leva o cara para cima. E o torna mais capaz de contemplar. Ou seja, ele sabe que há uma vinculação entre vida moral e contemplação. E vice-versa. Quanto mais você contempla, mais virtude você pode adquirir. Tá? Então, nesse sentido, toda a doutrina das virtudes, com exatamente a mesma formulação que tem hoje, já está contida em Platão. O que é diferente é o entendimento que ele tem dessa formulação.
Tá? E agora vamos ver. Como é que termina esse diálogo aí sobre educação nas virtudes? Parece que eles concordam que sim, há um nível, há um tipo de qualidade que pode ser sim desenvolvida, ensinada, mas eles protagonistas não concordam sobre qual O método. qual a... Mas enfim, né? Isso faz a virtude depender do quê? da finalidade, Do indivíduo e do quê? do bem que você E o que você tem que fazer com o bem? Conhecê-lo. exatamente. Ou seja, há um shift, né? O bem sai do campo do bem propriamente dito, do campo do querer, né? E do campo da ação que procura, e passa para o campo, sobretudo, do conhecer. Né? O que significa o seguinte: aí nesse campo Platão vai ter o mesmo defeito de Sócrates. Ele não chega a superar totalmente a visão socrática, de que o bem depende da superação da ignorância. Né? Ou, portanto, depende da contemplação. Né? Quanto mais profunda, mais verdadeira, mais ampla é a tua contemplação, maior é o teu desejo de bem. Isso é verdade? É por isso que ele expressa verdade inconhecida, verdade obedecida. Né? Mas não, você pode conhecer. Pode perfeitamente conhecer e não querer. Né? Ao invés de fazer o bem que eu quero, faço o mal que não quero. Né? Essa experiência de São Paulo, que é de cada um de nós, é a experiência de que o conhecimento simples não basta. Só o conhecimento do bem não basta para que eu queira o bem. Né? E, portanto, a virtude não depende apenas da contemplação, não depende apenas do conhecimento. Né? A virtude exige o quê? De vontade, e faz o quê? Educa as paixões, mais ou menos como se amestra um animal, Mas a razão, né? de acordo com a razão, de acordo com, imbui as paixões de racionalidade. Esse é o conceito melhor de virtude, né? Está, digamos, além do conceito que Platão tinha, porque leva em conta o seguinte paradoxo que Platão não leva em conta, né? O que vem primeiro? Conhecer ou querer? Querer, diria o Nietzsche. Mas tem que, para você ter uma coisa, tem que conhecer, né? Então, para você querer uma coisa, tem que conhecê-la. E aí? Exatamente, você cai no problema do ovo e da galinha. Santo Agostinho começa as confissões com esse dilema, né? É. Eu procuro a Deus porque eu já o conheço, eu quero. Eu conheço o porque... Não, porque isso não tem solução. Né? Isto é um processo reiterativo contínuo.
gente não quer mais um pouquinho. Isso, exatamente. Né? E o primário, ao chamar a atenção, a curiosidade, tem que ser instintiva, inata. Não pode ser algo nem volitivo, racional, nem racional cognitivo. Né? Fala. Então existia no Platão, para Platão existe ali no homem existe digamos assim, uma ideia de bem. Isso. No ser. Sim, essa ideia de bem, no mesmo Protágoras, vem de onde? Vem da divindade. Né? Mas é que como você é pré-existente ao seu, exatamente, ao seu nascimento, então essa ideia de bem você a traz de maneira esquecida e confusa. Ora, né? Lete, exatamente. Lete é a versão mítica desse. Isso, exatamente. Né? E depois de morrer também. Né? Só que aí você passa de barca. Então você não se molha dele. Né? Muito bem. Então você passou pelo processo de esquecimento. Como é que você pode conhecer uma coisa perfeita se você só tem contato com coisas imperfeitas? Este copo esgota todas as possibilidades de copo? Não. Há milhares de copos que não são de plástico, não são brancos, são transparentes, ou são de outras cores, ou são... Né? Tem zilhões de coisas. Então, não é possível que através de uma coisa limitada como essa eu chegue à ideia de copo. Como é possível? Porque eu intuo. Eu intuo. Eu deduzo. Logicamente... Então, isso é a resposta aristotélica, mas não é a resposta platônica. A resposta platônica, que Agostinho ainda vai usar, é: isto me lembra o copo perfeito. É a teoria da reminiscência. Isso. Que também não é que seja a doutrina oficial de Platão, é uma das tentativas de entender como é possível que a gente consiga conhecer as coisas. Então, o homem tem uma reminiscência daquilo. Isso. Você tem de maneira confusa, semi-apagada, as ideias perfeitas na sua cabeça, certo? E ao ver as coisas imperfeitas, que são imagem das perfeitas, você sobe de volta, você se lembra da perfeita. Tudo bem? Né? Essa é a versão Protágoras. Né? Mas é possível ser lembrado da perfeita? Então, segundo os platônicos, sim. Segundo Agostinho, e vários outros, sim. Né? Segundo os aristotélicos, não. Certo? O Santo Tomás falou sobre isso. Falou, claro. O que ele falou? É o comentário ao de ânima e a forma de conhecer do Aristóteles. Isto é, que o conhecimento se constrói a partir das coisas imagéticas, né, das coisas fáticas, reais, se constrói em diversos níveis de abstração que tiram as características concretas disso, brancura, peso, tamanho, estrias aqui, etc e tal, vai tirando todas essas coisas concretas até que você tem, pum, aí sim, a intuição, né? O ver dentro da realidade que capta o que? A estrutura lógica das coisas. Também conhecida como essência, forma substancial, etc. Tá? Ok. Então, se toda a moral é um problema, portanto, de conhecimento, né, o que deveria acontecer? O processo de aperfeiçoamento e de purificação é um processo de gradativo aumento de sabedoria.
contemplação e ascese purificadora se confundem. São, no fundo, um método só. O filósofo tem que ser asceta e o asceta é filósofo, por natureza. Tudo bem? Ora, é assim? Você tem santos ascetas que são mais burros que uma porta, né? Você tem filósofos que de santo não tem absolutamente lhufas e sabem muito. Você tem temperamentos enciclopédicos que, né, praticar o bem nem querem nem saber, querem mais ficar mergulhados não no Facebook, mas com o Face in the Book, né? E quanto mais isso os poupar da realidade e dos detestáveis outros que tudo atrapalha, melhor, né? Então, não são processos assim tão completamente identificados. São processos bastante convergentes, mas de pontos de partida bem diferentes. Tudo bem? Tá. Então é isso, né? Por sua vez, o terceiro item, né, em termos para Platão, não é tão importante, né? Interessante que o budismo, por exemplo, o budismo e o hinduísmo desenvolveram os diversos tipos de yuga, né? Yuga virou yoga aqui no Ocidente. Yuga significa o quê? É a mesma raiz de jugo, jugo, jugo. O jugo dos bois. Você bota o jugo nos bois. Sabem o que é um jugo de boi? Sabe? Ó, caipiras urbanos. O pedaço de madeira que você põe aqui sobre o pescoço e que ele tem que empurrar com o ombro, que você conecta na carroça por meio de tiras de couro, né? Então, isso é o jugo. O jugo é o que permite ele puxar peso e, ao mesmo tempo, o sujeita, o prende, né? Já deu a hora praticamente, né? Muito bem. Então, o jugo, ao mesmo tempo que ele prende e machuca o boi, o que ele faz? Direciona o boi. Não. Usa a força do boi para puxar a carroça. Isso, ele transforma o boi em algo útil, né? Então, as diversas yugas, né, as diversas yogas, são meios para tornar o homem útil, mais perfeito, e ao mesmo tempo o mortificam, o purificam, né? E causam dor. Tudo bem? Então, os caminhos são. Yuga tanto pode significar jugo mesmo, como pode significar caminho, né? Então, os caminhos da perfeição, segundo o hinduísmo e o budismo, quais são? Oração, ascese ou purificação, serviço aos outros, eliminação do papel do corpo através de um controle corporal total, por isso exercícios respiratórios, etc., alongamentos, faquires, controle da digestão, etc. e tal, né? Dormir em cama de prego e assim por diante, né? E misericórdia absoluta para com toda a criação. Não tem uma linha até o cultivo do prazer?
Tem uma linha que é a Kali Yuga, a Yuga da morte, que é a Yoga da morte, né? Que é o caminho pelo qual você se entrega aos prazeres totalmente. Fica se treinando, usufruir o maior prazer possível, né? Isso, exatamente. E qual é o resultado disso? Dá um desgosto, um ódio por tudo que é, né, prazeroso, né? Muito bem. É o caminho do paradoxo. Então, desses, Platão vai conhecer e vai usar e vai aproveitar esses três, né? A contemplação, ou oração, né? Enviando com o todo, a purificação e um pouco o serviço aos outros, né? Que ele vai enxergar como, sobretudo. Lembre-se que em um certo momento disse, o geral é mais importante que o particular. As ideias são mais importantes do que as realidades, que são apenas símbolo das ideias, né? Portanto, como se dá o serviço aos outros nele? Por meio da sociedade, que é o homem por extenso. A plena manifestação do ser humano é a polis, a sociedade, né? A república em grego chama-se politeia, né? Que tem um significado divino, que tem algo de sobre-humano, né? Está acima do divino. Então, o serviço aos outros passa pelo serviço a polis, né? Quer como soldado, quer como comerciante, quer como administrador, quer como governante, quer como sábio. Mas são inseparáveis as coisas, né? Portanto, também, mais uma vez, né? Não é algo que seja realmente e totalmente distinto da purificação pelas virtudes, nem da contemplação, né? É simplesmente uma virtude, por justiça, que consiste em tirar o olhar do concreto material, você e o seu estômago, você e o seu linfo umbilical, né? E erguê-lo para o conjunto da sociedade. Certo? Tudo isso está totalmente errado, não? Não, isso pega uma quantidade absurda de coisas verdadeiras e de autênticos bens da pessoa humana, né? O que pega é parcialmente, né? Como falta a Platão uma metafísica clara e assentada, né? Bem compreendida, ele nunca teve grande paciência nem grande gosto pela física, né? Faz tentativas metafísicas, mas não chega a uma metafísica final. Também por causa disso, todo o sistema antropológico e ético dele tem essa parcialidade de visão, né? Não chega a abranger o ser humano em todos os seus aspectos, e sim apenas em um, né? Que é a sua espiritualidade, né? Há um excesso de espiritualidade que, de certa forma, sufoca a materialidade, sufoca a realidade do homem neste mundo. E isto, né, persiste nos Platões, persiste, é uma tendência dos padres, e sobretudo orientais, e é uma tendência que persiste até hoje nas diversas ideologias. O gnosticismo vem de de Platão? Não, o gnosticismo é anterior a Platão, né? As religiões mistéricas da Grécia, por exemplo, são gnósticas, né?
Mas Platão, de certa forma, tem um sistema, um conjunto de ideias básicas que é próximo do gnosticismo, com a diferença de que ele não tem a intenção de formar a seita dos eleitos ou dos perfeitos, e sim fazer uma filosofia acessível a todos. Tá? Se dizia? Isso é porque é a mesma cultura? Surgiu os dois ou não? Sim, o gnosticismo é uma sobrevivência do panteísmo num contexto que não é panteísta. Né? Então, gnosticismos vão se formar a partir do judaísmo, quando os judeus recaem no gnosticismo, como a Cabala, por exemplo. Né? A Cabala é totalmente gnóstica. Né? Vai haver gnosticismos cristãos, vários, né? O maniqueísmo na época de Santo Agostinho, o maniqueísmo cátaro medieval, depois vai haver gnosticismos na Europa Oriental, claro, né? O cristianismo platônico tem mais pendência ao gnosticismo, tem mais facilidade em gerar gnósticos, né? Não que ele seja agnóstico em si, tá? Faz parte do gnosticismo ser um pequeno grupo de resistência, vamos dizer assim, né? E um pequeno grupo de eleitos que conhecem a fundo a verdade. Né? Quando é geral, já não pode ser mais um gnosticismo. Né? O hinduísmo não é gnóstico e o budismo não é gnóstico, porque são religiões abertas a todos. Okay? Então, os bogomilos, búlgaros, né? E depois, a partir dos cátaros, todo o florescimento da alquimia medieval e dos esoterismos modernos, né? Rosacruzes, maçons e assemelhados. Né? Henrique, uma pergunta, qual é a sua afirmação aí de que o espiritual está focando na material? No caso de Platão e dos platônicos, sobretudo. Né? Então, mas... Há uma tendência para isso, o que não significa que ele sufoque claramente. Na verdade, ele faz, pessoalmente, Platão faz o caminho mais ou menos inverso, sem conseguir chegar ao fim. Né? Mas o que significa esse total? Pelo seguinte motivo. Se você, de alguma forma, se investigando no mundo espiritual, você percebe que o mundo espiritual assim, tem mais ser do que o mundo material. O grau de perfeição do ser no mundo espiritual, ele dá a impressão de que o mundo espiritual é que realmente existe. Não, e que o mundo material, ele, não sei, é um desdobramento, sei lá o que é isso. Isso é totalmente platônico. Isso é totalmente platônico. Aristóteles diria nem a pau. Né? O que existe mesmo é o mundo material. Né? E o mundo espiritual não existe mais que o mundo material. E São Tomás faz a síntese dizendo que uma coisa é a criação, que é o mundo espiritual e mundo material. Né? E a criação tem graus de ser. Mas tem uma perfeição própria de cada indivíduo, de cada ser, né? Que é a perfeição segundo a sua natureza. E outra perfeição diferente, que é a perfeição segundo a graça. Né? A perfeição de se aproximar e de se assemelhar a Deus é algo que só pode ser dado por Deus. Portanto, é pura graça, não é perfeição segundo a ordem material. E a perfeição das virtudes não aproxima de Deus diretamente, aproxima indiretamente no sentido de que a pessoa realiza mais perfeitamente o plano que Deus tinha para ela. Portanto, há duas perfeições. Então ela se torna mais perfeita de acordo com a sua natureza. Ela se torna mais perfeita de acordo com a sua natureza, exatamente. Tanto assim que a gente tem, basta ver o sucesso que fazem filmes como O Golpe de Mestre. Né? Por quê? Se vibra com a esperteza do cara. E a esperteza é uma qualidade humana. Então, quer dizer, a proposta de Aristóteles é dizer que não é falacioso isso daí, é isso? Sim, né? Aristóteles vai dizer que não há uma... No plano do ser, todo mundo é igual. Isso. De certa forma, todo mundo é igual. exatamente. Que o que realmente há é este.
Nesse ponto, Aristóteles também exagera e vai pifar porque ele vai atribuir excesso de realidade à matéria. Cai na outra borda. Exatamente. Ele vai dizer que a matéria é eterna, etc. E tal, né? Interessante, quer dizer, nenhum filósofo conseguiu sintetizar essa relação. 100% não, só São Tomás não. Por outra coisa, como contrapor essa sua afirmação ao fato de o Platão valorizar tanto a memória? Ué, mas a Porque memória isso extremamente é individual, espiritual. não tem nada de universal, é o ser humano. Não, é pelo o contrário. indivíduo, só mais autoexpressão. Pelo Não tem contrário. nada de social. Pelo contrário, aí você está escorregando no tomate. Escorrega outra coisa. Afinal de contas, não assistiu 3/4 da aula e agora vem querer pontificar. Não, eu estou perguntando. Para ele, a memória não é um órgão de acúmulo da vida pessoal. A memória é uma espécie de órgão de acesso às realidades espirituais superiores. Você, na memória, tem acesso às realidades espirituais superiores. Mas de modo. Não, por causa do esquecimento, você tem isso de modo turvo primariamente. Mas pela memória, pela reminiscência, você ascende ao perfeito e original. Sim, as duas coisas estão vinculadas. A memória não está dada, ela não é formada pelo indivíduo. Não. E também, nesse sentido, Aristóteles dirá, a memória não está dada coisíssima nenhuma. Todo mundo, quando nasce, é uma tábula rasa. Né? Coisa muito parecida isso, Eu acho que não, mas também não... É mais para tábula rasa do que para você ter todos os conhecimentos potenciais e... Né? Certo, senhores? Mais alguma dúvida, crítica, sugestão, reclamação? Vocês já falaram, mas tem muito conhecimento em Aristóteles. Essa é a próxima aula. Né? Isso vai longe. Pronto. Eu acho que sim, todos os pontos aí foram abordados devidamente. Perfeito. Então, corta fora esse chato aí. Você dá bem, cara. Só mais uma terceira pergunta.